Oi, gente! Dá um oi, filha. Oi. Fala, oi, gente. Oi, gente. Hoje a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Como vocês sabem, tá um pouco difícil pra gente gravar, mas agora nesse final de ano a gente já tá com vários projetos de vídeos bem legais pra vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês, uma das partes, né, que tá todo mundo pedindo muito sobre o parto. Então hoje a gente já vai introduzir mais ou menos esse relato desse parto. E hoje a gente vai falar pra vocês por que a gente escolheu o parto domiciliar, da onde surgiu essa ideia, por que a humanização, por que foi que... Da onde apareceu essa ideia na nossa cabeça? Filha, olha pra câmera. Então a gente vai abordar aqui alguns assuntos que fizeram com que a gente escolhesse, né? Optasse por esse parto. E sem dúvida nenhuma hoje a gente tem a certeza que foi a melhor escolha que a gente fez e graças a Deus correu tudo bem. Então vamos lá. Primeiro, para o parto domiciliar acontecer, a gravidez ela tem que ser de baixo risco, então tem que estar sendo todo acompanhadinho pré-natal, tem que estar tudo certinho com a mamãe e com o bebê pra gente poder estar fazendo esse parto domiciliar. O que levou a nossa escolha pelo parto domiciliar? Na verdade, a gente, antes mesmo de engravidar, a Grazi sempre quis o parto normal. A minha amiga, ela estava grávida e aí ela estava começando a pesquisar sobre a humanização, ela até teve o parto domiciliar também. Então, antes mesmo de engravidar, ela ia me passando as informações e o desejo ia aumentando e a gente pesquisava e foi aí que a gente começou a criar essa ideia na nossa cabeça. Mas, de início, eu queria um parto normal hospitalar, porque eu morria de medo de ter um parto sem anestesia. Pra mim isso era impossível, porque eu tenho medo até de tirar sangue, vocês não têm ideia. Eu odeio hospital, remédio, odeio. E aí eu morria de medo, então pra mim seria um parto hospitalar normal. Só que a realidade hoje no Brasil não é bem essa. Muitas mulheres hoje, elas optam para um parto normal, há pesquisas que desde o início da gravidez as mulheres querem ter o parto normal, mas no decorrer do pré-natal e aí o sistema vai influenciar ela a fazer uma cesariana. E meu medo era esse. Porque assim, gente, hoje a realidade no Brasil ela é assustadora. Porque assim, a cesariana ela é uma cirurgia que salva muitas vidas. E assim, nossa, você fazendo uma cesariana por indicação é a melhor coisa que existe. Ou então assim também, se a mulher optar porque ela quer e a mulher quer ter uma cesárea por opção sua, ótimo. Pelo menos é você que quer, contanto que você esteja informada. Desde que sua opinião seja a principal. A gente não é contra a cesárea e nem quem faz a cesárea eletiva, e sim quem é indicado incorretamente. Porque isso é a realidade no Brasil hoje. Dificilmente as mulheres optam por uma cesárea eletiva. Maioria das vezes o sistema impõe que ela tenha uma cesárea e aí é óbvio, gente, que uma mulher vai falar: se é pra salvar o meu bebê, vamos marcar a cesárea. Exato. Só que no Brasil é assustador o índice de cesarianas. Porque o que acontece? A OMS, ela indica uma taxa razoável aí para ter cesáreas em um país seria de 10 a 15%. E hoje o país a gente está com uma média de 84%, gente. Então, isso na rede privada. Então, é um absurdo. Então, isso a gente foi pesquisando, foi começando a nutrir de informações. E foi aí que a gente foi tomando a nossa decisão. O que ajudou, na verdade, a gente seguir para esse lado foi a gente assistir um filme chamado Renascimento do Parto, que assim foi a própria Gabi, né, que indicou pra gente. Ele é um divisor de águas. Assim, cara, se você tá na dúvida, vocês estão na dúvida assim, qual é o parto que eu devo escolher, assistam esse. Mas é uma ótima indicação. E aquilo ali, pra mim particularmente, que no início quando a Grazi veio com essa ideia eu achei que era loucura, pra mim foi fundamental. Quando eu vi aquele filme, que eu vi uma frase que marca muito no filme pra mim, uma das pessoas que está participando do filme dizer que normalmente as pessoas sabem a hora que o filho vai nascer. As pessoas sabem. Normalmente o médico, na sua primeira consulta de pré-natal, não importa se você tem uma semana, se você tem um mês, pode ser que alguém esteja assistindo e fale: não, comigo não foi assim, mas na grande maioria, o médico fala assim: olha, ele pega um calendáriozinho, ele consegue já dizer a data que seu filho ou filha vai nascer,
né? Aí você já começa a se programar, poxa, é perto do Natal, não, vai ser perto do Ano Novo, Ou vai então ser vai no ser uma Dia das Crianças, segunda-feira que vai eu ser vou uma pegar 5 segunda-feira dias que de eu vou pegar folga. 5 dias de folga. Então assim, o médico sabe, ele coloca lá, olha, vai nascer tal dia, aí você sabe, a mãe sabe, aí você conta pra família, todo mundo sabe. Mas o bebê, será que ele sabe que ele vai nascer naquele dia? E ele aceitou? E ele aceitou, ele falou assim, olha, tô Beleza. legal, tô pronto, vambora, tô pronto pra nascer. Então essa foi a frase que eu ouvi no filme, que eu falei, poxa, é verdade, minha filha não sabe. Ela tá dentro da barriga, ela tá ali quentinha, tá bem aconchegada, assim, próximo do coração da mãe, sabe? Tá bem protegida. Na hora certa ela vai sair. Então, por isso que isso daí foi um divisor de águas pra mim, principalmente. Foi o que... Além dos relatos e outros relatos que nós E assistimos, outras porque pesquisas. foi muita pesquisa para tomar essa decisão, porque nós sabíamos que se a gente fizesse isso sem a gente pesquisar, ou sem informação, sem embasamento, a gente poderia se arrepender lá na frente. E A humanização, ela parte do princípio que o desejo da mulher tem que ser respeitado. Então, a humanização não quer dizer que é um método de nascer, uma forma de nascer. Isso não quer dizer que é porque ela pariu normal no hospital, que não é humanizado, ou então que o parto humanizado é só dentro de casa, na banheira, ou é porque é uma moda, então eu resolvi parir em casa, porque a Gisele Bündchen pariu em casa, então não é bem por aí. Então a humanização parte desse princípio, o desejo da mulher tem que ser respeitado. Então assim, se a mulher quiser caminhar, se ela quiser gritar, se ela quiser correr, se ela quiser parir de cócoras, se ela quiser parir deitada, se ela quiser parir de ponta cabeça, é o desejo dela que está sendo respeitado. Então o princípio é isso. Então assim, gente, o parto humanizado não é desassistido. Muita gente já até me perguntou, mas tinha médico? Falou, gente, não só tava eu, Emerson, sozinho, embaixo de uma árvore, eu parindo e ele cortando... Ou dentro do carro, ou não deu tempo de ir pro hospital, não. Não, gente, não é assim. Então, o parto domiciliar ele tem que ser bem planejado. Como eu disse, a gravidez ela tem que estar 100% ok, tem que estar toda acompanhada. Quando você chega a certas semanas, você é acompanhada com mais frequência pelo seu obstetra. Então, assim, eu tive o pré-natal pelo plano de saúde, mas também tive o pré-natal com a minha parteira, que é a minha enfermeira obstetra. E assim, a equipe, no caso a gente teve 2 enfermeiras obstetras, né, que a gente chama, ninguém chama de enfermeira, a gente chama de parteiras. Então nós tivemos 2 parteiras e a doula. A doula, na verdade a gente teve 2 doulas também. A doula, gente, ela não faz procedimento médico, ela não tá ali para fazer o parto. Ela é mais um apoio psicológico para a família, né? Exato. Desde a gravidez toda, é aquele apoio que dá segurança, que te dá informação. E isso pra gente foi muito, muito importante. A gente usado, no caso, métodos não farmacológicos para o alívio da dor. Então, massagens, chás, Água banho quente, quente, a banheira, que a gente vai contar no próximo vídeo, que é pra mim... Que é o renascimento do parto, olha. Que é o nosso relato, realmente. o nosso Como relato. foi que aconteceu com a gente. Detalhes por detalhes a gente vai contar no próximo vídeo. No próximo vídeo, então não Aqui percam. primeiro Uma por que a gente introdução. escolheu, né? Então assim, mas assim, a equipe que ela vem preparada. Então, gente, ela vai trazer todo o equipamento de reanimação neonatal. Se necessário. Se necessário, bomba de oxigênio, anestesia local, material para sutura. Então, gente, é trazido uma equipe. Não precisa estar uma ambulância na porta da sua casa, gente, isso não existe. Mas, então assim, o parto ele não é desassistido, gente. A gente tem os profissionais capacitados que vão nos conduzir a esse parto. Uma das coisas também importantes também para você ter o parto em casa, ou então em qualquer lugar, gente, é você ter seu plano de parto. Exato. O plano de parto ele é essencial. Então você tem que ter um plano A, um plano B e um plano C. Então a gente tinha um plano A que era parir em casa. Tem que ser, se você quer parir em casa, se você quer que seu parto seja em casa, que ele seja natural, ele não pode ser o plano B ou o plano C, ele tem que ser o plano A. Né? E assim, você vai fazer o plano B, que é caso aconteça alguma Exato. interferência no meio do caminho, Para onde você vai. aquela equipe ela vai te informar, tá acontecendo isso, Vamos é seguir melhor pro a plano gente ir B. pro plano B. Então a gente tem aquele plano que a gente vai pro hospital e vai tentar ter o parto normal no hospital. Não acontece assim, olha, eu queria ter o parto em casa e de repente tem uma complicação, aí a médica vai lá, olha, vamos lá, para que hospital você quer ir? Isso tudo tem que estar tudo escrito programado. antes. A gente já tava com mala da Cada maternidade pronta. cada um tem que ter uma cópia para saber o que vai fazer, como vai ser. Então é tudo bem
estruturado e organizado para que não tenha curvas, né? Isso, o tempo que vai levar até o hospital, quais são os hospitais, o primeiro hospital, o segundo hospital, o terceiro hospital, é para deixar tudo programado. E um plano C, caso ocorra uma cesárea. Então, na humanização, a gente vai tentando ao máximo que o desejo da mulher seja respeitado. Se ela não quer exame de toque, se ela quer ouvir música, se ela quer vela, se ela quer massagem, Se ela quer chocolate, se ela quer se ela comer. não quer ninguém perto. Às vezes é legal para ser falado, que eu estava pesquisando também, que de todos os partos domiciliares, uma média de transferência para o hospital geralmente é de 12% só. E geralmente essa transferência parte principalmente pela mulher, o princípio vai da mulher. Porque Às vezes ela tá muito cansada. Às vezes, cansou de ficar esperando, quer uma anestesia, e aí vai para o hospital. Então dificilmente acontece algum problema lá, que tem que ir pro hospital, e a mãe e o bebê morre. Porque a mídia, o que mostra? Um bebê morreu, que nasceu em casa, pronto. Não pode nascer em casa, não sei o quê, mas os partos que acontecem no hospital, ninguém diz. Então, assim, essa opção, pra gente, é como se a gente estivesse indo contra o sistema. Então, assim, muitas pessoas podem assistir, podem achar que a gente tá criticando, ou não sei o quê, mas essa é a nossa opinião, o foco da nossa família aqui, ó. E quem sabe se a gente puder ajudar alguém com esse vídeo, ótimo, Esse a é o gente já objetivo. vai ficar muito feliz. Então, gente, pra mim, como pai e como homem, no início foi muito difícil. Foi muito difícil aceitar essa ideia de que existia uma possibilidade da minha filha nascer em casa, né? Ou em qualquer outro ambiente que a mulher se sinta à vontade. No meu caso era em casa. Às vezes, que o caso da gente, né? É em casa. Foi em casa. Então, no início eu falei, não, é loucura, como? Acostumado com o que é normal, né? Que as pessoas normalmente fazem, o que a gente está acostumado. Seguro, você tá no hospital. Que as pessoas normalmente elas pensam dessa forma, né? Que às vezes é porque está no hospital, tem muito médico, tem muita... Mas não é bem assim, não é sempre assim. Então, o que foi divisor de águas para mim mesmo foi o filme. Foi o filme e eu também comecei a pesquisar por conta própria. Comecei a buscar informações. Existiam também e existem algumas rodas de conversa também, que é muito importante. Que as pessoas, elas relatam ali a sua experiência, como funciona, como foi. E eu não fui muitas antes dela nascer, mas eu fui em algumas que me ajudaram também, sabe? Me ajudaram. E eu ia. A Grazi ia também, me passava, então às vezes ela chegava, eu parava para ouvir ela, às vezes eu ficava quase uma hora falando e eu estava ouvindo, mas eu sempre gravava aquilo que ela falava. E aí eu fui a fundo e vi que era interessante para mim, era fundamental para mim que minha filha tivesse essa forma de nascer, né? Eu achei que essa era a melhor forma dela nascer. Fala aí. Então, e assim, o parto domiciliar, gente, já chegaram a perguntar, porque, assim, a nossa opção não era contar pra ninguém, mesmo só algumas pessoas da família sabiam, porque aquela coisa, aquele medo, aquela insegurança, porque realmente, falando assim de primeira mão, dá um pouco de medo, sim. Então chegaram a perguntar pra gente, algumas pessoas que souberam, se a nossa casa era esterilizada o suficiente para isso. E assim, se a gente era maluco, se a gente... Assim, gente, a questão, a casa não precisa estar cheia de cloro, cândida, boa, ou água sanitária, né, como a gente chama, o nome correto, né? Sei lá. Não precisa, gente, porque assim, que as bactérias que já estão aqui em casa já são como se fossem assim, bactérias conhecidas. Mais ou menos isso quer dizer. Então, meu corpo já está adaptado com essas bactérias. Então, por isso que a gente não tem risco de infecção hospitalar. Parir em casa mudou minha perspectiva de vida. Perspectiva. Perspectiva. É um pouco Dicionário da Grazi. É um pouco de perspectiva misturado com reflexão. É isso que eu quis dizer, gente. Entendi. Então, foi isso que eu quis dizer. Então, assim, mudou tudo que eu pensava como mulher. Mudou realmente o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir. E, gente... E foi tudo bem pensado, né, Giovana? Traz um pouco mais de segurança. Porque, assim, o hospital, pra mim,
muita gente diferente, entra e sai de pessoas e faz exame de toque, Muitos faz protocolos aquilo, também. protocolos. Não adianta a sua opinião, às vezes parece que ela não importa. Não. Falar, olha, eu não quero isso, mas às vezes sem você perceber, ou às vezes você mesmo percebendo, né? Aí já é um Você outro não tem o que assunto. escolher. Já é a violência obstétrica, que aí a gente não vai entrar nisso agora. Que eu não tava... que eu tava com medo de chupar na domiciliar é porque fala, meu Deus, minha casa é muito pequena, como é que vai ter? Gente, tem como ter sim. Às vezes as equipes se viram em um quarto pequeno no hospital, na sua casa elas vão saber se virar. Pro hospital inteiro em Exato, casa. mas não, então Foi muito tudo pensado. foi muito planejado, tudo foi bem pensado. As pessoas que entraram na nossa vida quando a gente decidiu fazer essa escolha foram as melhores pessoas do mundo, né? Então nós encontramos uma doula, da doula nós fomos encontrar, na verdade fomos primeiro numa fotógrafa, que a gente né? acabou não usando. E de lá ela iluminou a gente e deu as outras Os coordenadas passos, e as pessoas que ela indicou foram as essenciais. pra Por isso que nós somos gratos, somos muito gratos a ela. Então assim, Essa a gente vai escolha. aproveitar esse vídeo para agradecer essas pessoas que provavelmente vão estar assistindo esse vídeo. Assim, mas a gente quer muito agradecer a Carol Lube, que foi que nos abriu a cabeça, que nos indicou a nossa Conversou equipe. muito com a Conversou gente, né? muito com a gente, nos ajudou muito. Foi importantíssimo. Indicou as pessoas certas. Viviane Lafene, que é a nossa doula, que nos acompanhou. E assim, muita gente indica, você vai escolher uma doula, faz pesquisa com várias, até você se identificar com uma. Ela mesmo, no primeiro encontro com ela, eu e a Grazi, a gente se apaixonou por ela, falou, não, é ela. E ela chorou, eu chorei. E ela o tempo todo falava, não, mas vai encontrar outra pessoa, pra vocês ter verem. certeza. Sabe, existe uma parte humana nesse meio, nessa profissão, que é incrível. Você vê que as pessoas não estão interessadas, propriamente dito, no que elas vão receber. Você vê que tem um lado humano nisso, você vê que foi incrível Você chega mesmo. e se surpreende. Então assim, a gente também quer agradecer a Elaine Valadão, que foi a nossa doula backup, que acabou sendo essencial na nossa vida. Isso a gente vai contar no próximo vídeo. E as nossas maravilhosas parteiras, que foi Danila e Lorena, que, gente, sem elas, a gente brinca que sem elas nosso parto não aconteceria. Não aconteceria. Elas dizem que isso não tem nada a ver, mas para a gente, sim, elas foram de suma importância na nossa vida. Então, é basicamente isso, gente. A gente não tem muito o que falar, a gente não quer ficar aqui... Não tem como a gente não levantar a bandeira da humanização, não adianta. Mas a gente não tá aqui pra criticar ninguém. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Não esqueçam de curtir. A gente espera que vocês tenham gostado. Esperamos atingir o nosso objetivo, que sempre foi ajudar nas nossas experiências que a gente vivenciou. Isso, gente. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. E tchau!